essa criatividade, às vezes, enfrenta a exclusividade. Ou seja, um determinado compositor, o senhor, ou como citou Glenn Gould, pode ir ao encontro do gosto de uma plateia muito particular. Eu me lembro de uma frase do Sergei Celibidache, quando falaram para ele: você critica o Karajan, mas o Karajan é tão famoso. Ele respondeu: a Coca-Cola também é famosa. Não é? Como é que o senhor vê esta relação entre o compositor, sua obra, a escolha pessoal sua e o público? Bem, aqui você tem uma análise ótima pergunta, mas você tem uma análise até um pouco mais profunda. Por quê? Você tem que fazer com que, por exemplo, no meu caso, a obra de Bach chegue a um musicólogo, e o musicólogo, esse que já é um estudioso da obra de Bach, ele vai dizer: a interpretação do João Carlos é muito individual. Pessoalmente, eu acho que até pode ser uma agressão àquilo que eu acho que Bach queria, embora ele tenha respeitado o texto. Mas não posso negar que seja uma interpretação que me agrade, embora eu não concorde. Para o operário de uma fábrica, naquela mesma obra, você está tocando aquela obra e ele tem que dizer: eu não conheço isso, nunca ouvi, mas é bonito. Então você tem que, com a mesma interpretação, chegar naquele musicólogo e tem, com a mesma interpretação, chegar num operário de fábrica que nunca ouviu aquela obra. Quer dizer, a pessoa tem que, então, reconhecer que a leitura, se eu puder chamar assim, feita leitura pelo senhor, ela é uma leitura criativa, independentemente, sem fugir dos limites do texto, mas inovou em algum aspecto. E aí vem uma pergunta: neste caso, até onde é importante conhecer os precursores? A gente sabe que os pré-barrocos, como Monteverdi, como Gesualdo, influenciaram alguns barrocos, Telemann, Bach, Albinoni. Até onde é importante conhecer, seja outros barrocos, seja os precursores que influenciaram? Depois você vai me contar a sua profissão, mas eu estou desconfiado que a primeira é crítico de música, hein? Não, eu conheço não. você, claro que eu conheço a sua profissão. Vou lhe dizer já, é que Carlo Gesualdo era Carlo Gesualdo de Venosa, da onde veio a minha família. Então está explicado. E ele compôs madrigais e responsórios fantásticos. Então, vamos lá. A minha opinião. Você, primeiro, tem que ter uma cultura que você, mais ou menos, você pode imaginar como Bach sintetizou tudo o que aconteceu antes e ele acabou sendo o profeta de tudo que veio acontecer depois dele. Então, é uma síntese e uma profecia. Ele é o marco zero, ele é o ano zero da música, na minha opinião. É a grande catedral. Ao mesmo tempo, é mais fácil você chegar numa planície, achar ossos de um dinossauro e reconstruir um dinossauro do que saber exatamente como o Bach tocava. Você não pode ter essa certeza. Então você encontra muitos musicologistas que falam que sabem como o Bach tocava. Não sabem. É chute. Porque se você analisar que a interpretação criativa, depois que nós tivemos o disco, o long play e agora o CD, ela, do começo do século passado até o fim do século passado, ela teve inúmeras alterações. Agora você imagine quais as alterações que a arte interpretativa teve desde 1750 até 2000. São enormes. Então você não pode
saber como Bach tocava, você pode, mais ou menos pelas cartas dele, imaginar mais ou menos o que ele gostaria. Você pode respeitar o estilo. Existe o estilo barroco, e aí você tem que estar dentro do estilo barroco. O que você pode colocar dentro do estilo barroco são ingredientes românticos, foi aquilo que eu procurei. Mas o estilo é um estilo barroco, do mesmo tempo que tem um classicismo, romantismo, impressionismo. Então, com a música de Bach, eu digo, é mais fácil reconstruir um dinossauro. Por que eu digo isso? E por que você também não pode... Você tem que imaginar não Bach tocando em 1740 ou 1720. Você tem que imaginar Bach tocando em 2008. Por que você tem que imaginar? Porque ele escreveu, numa das cartas, que o teclado... a primeira vez que ele viu um piano, em 1722, ele não gostou muito. E o piano não era bom. Em 1744 ele já gostou mais, um piano de um construtor chamado Silbermann. O que acontece com a música dele? Você tem uma carta que ele escreveu, na qual ele diz: o instrumento de teclado que eu gostaria teria que ter a clareza, a transparência de um cravo e o pulmão de um órgão. A clareza de um cravo e um pulmão de um órgão é um Steinway moderno. Então, você não só tem que imaginar como Bach tocaria no ano de 1720 e como ele tocaria hoje, como ele vai tocar daqui 1000 anos em algum planeta quando a Terra chegar por lá. Então, nós temos que examinar como uma pessoa universal e não como uma pessoa simplesmente que nasceu em 1685 e faleceu em 1750.